Então, bom dia, pessoal. Nessa semana, nossa 10ª semana de aula online, a gente vai fazer a revisão dos conteúdos que a gente já viu, trabalhando as questões do teste. Então, como a gente já foi falado anteriormente, nesse momento que a gente começou as aulas online, a gente estudou do capítulo 6 ao capítulo 11, e a gente vai trabalhar um pouquinho de cada conceito nos slides agora. Então, o que a gente viu? Na questão 1, a gente tem a parte da questão dos combustíveis, que a gente tem a parte dos combustíveis fósseis, e a questão 1 pedia basicamente isso, que os combustíveis fósseis levam a vários problemas ambientais, e a gente quer saber um dos fenômenos que acontece. Eu já dei uma olhada na plataforma, eu sei que gerou uma certa dúvida. Então, vamos trabalhar um pouquinho com elas. Questão 1 fala: a poluição atmosférica é o resultado do lançamento de grandes quantidades de gases no ar, que são os gases que provocam efeito estufa, que a gente já estudou aqui, que provocam impacto ambiental e problemas de saúde humana. Analise as alternativas a seguir, ou seja, as soluções, e marque aquela que indica corretamente o nome do fenômeno desencadeado pela intensa emissão de gás carbônico e metano, substâncias que se caracterizam por propriedade de absorver calor. Então, vocês me perguntaram na plataforma, não lembro quem, se poderia ser o efeito estufa. O efeito estufa, ela é intensificada sim por esses gases, mas o fenômeno que elas vão causar ao final é o aquecimento global. Por quê? O efeito estufa é para ajudar no aquecimento. Se ele está exacerbado, efeito estufa exacerbado tem a ver com aquecimento global. Então, embora todo mundo esperasse que viesse efeito estufa, intensificação do efeito estufa, o aquecimento global ele é uma consequência do efeito estufa. Então, a resposta que tem a ver com a emissão desses gases relacionados ao efeito estufa é o aquecimento global. Correntes de convecção são fenômenos naturais. A camada de ozônio não tem a ver com esses gases especificamente, nem as chuvas ácidas, e a inversão térmica ela tem a ver com a formação de massas e outros tipos de gases. Esses dois gases têm relação com o efeito estufa, sim, eles intensificam, e o efeito estufa possui como um fenômeno consequente o aquecimento global, ou seja, aumento da temperatura média de todo o planeta Terra. E continuando com a questão dos combustíveis, a gente viu em alguns capítulos que a gente tem a questão dos combustíveis alternativos, e a questão 2 basicamente falava isso. Então, o que a questão 2 nos fala? Que atualmente tem sido feitas várias pesquisas para a obtenção de fontes energéticas alternativas, que são mais viáveis economicamente, que a gente já viu, e menos poluentes. A exemplo dos biocombustíveis, que está sendo mais utilizada em veículos de transporte. Então, dito isso, os biocombustíveis podem ser obtidos a partir de quê? Se eles são energias viáveis e menos poluentes, vocês não vão pensar que vai vir da incineração do lixo. Então, descartaria A. Dos produtos minerais biodegradáveis? Também não, porque os biocombustíveis vêm da biomassa. Então, materiais radioativos não renováveis não, porque não tem nada a ver, vocês ficariam com a B ou com a D, a E. Só que os biocombustíveis, eles vêm da biomassa. Biomassa são materiais animais ou vegetais, mas os biocombustíveis, normalmente, eles são provenientes dos produtos vegetais. Sempre pensa, biocombustíveis são oriundos de biomassa. Biomassa são provenientes de produtos vegetais. Então, a letra E é a resposta da 2. Questão 3. Falando ainda dessas questões de poluição ambiental, combustíveis fósseis, então fala que a maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima de combustíveis fósseis, os derivados do petróleo. Acordos internacionais como o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris propõem a redução de emissão
do gás carbônico, que é o CO2, e de outros gases, demonstrando a grande preocupação atual com o ambiente. Então, o excesso da queima desses combustíveis fósseis pode ter como consequências, aí, esse aqui tem associação com a aumento do efeito estufa e dos níveis dos oceanos. Por que os níveis dos oceanos aumentam? Aí a resposta da letra A, porque a temperatura aquece, derrete as geleiras e isso altera o ciclo da chuva. Os oceanos, eles têm alteração, aumento dos seus níveis, né, devido a essa consequência do aumento da temperatura. Então, falei em queima de combustíveis fósseis, eu vou pensar em 3 coisas: aumento do efeito estufa, aumento da temperatura e aumento dos níveis de oceanos. Mesmo que vocês pensem sempre no efeito estufa, mas as 3 coisas que eu falei estão associadas à liberação da queima de gases liberados durante a queima dos combustíveis fósseis. Então, a 3, a resposta é semelhante a 1. Questão 4. Falando das revoluções industriais um pouquinho. A principal fonte de energia para a máquina a vapor na primeira revolução industrial, a primeira foi mais ou menos no século XVIII, né, lá na Inglaterra, quando houve a Revolução Industrial, né? A primeira leva de revolução industrial foi feita lá na Inglaterra, quando tinha as máquinas de TA e etc. E a fonte principal que a gente viu, inicialmente usou-se carvão mineral. Então, na outra questão do teste, a gente vai ver para a segunda revolução industrial, que já vai ver a mudança na fonte principal de energia. Então, como eu havia falado, esse recurso não renovável, ou seja, a natureza não consegue repor em pouco tempo, ou mesmo não consegue repor, teve seu período de maior uso durante a primeira e segunda revolução industrial. Opa, já não é a primeira, está havendo uma mudança. E funciona também como matéria-prima para a fabricação de plástico, isopor, entre outros produtos. No entanto, nas últimas décadas, a humanidade vem buscando alternativas ao seu uso como combustível. Se vocês lembram que eu já falei nos slides anteriores, os combustíveis fósseis são derivados do petróleo. E o petróleo serve tanto para energia, né, para a fábrica funcionar, por isso que foi usada na segunda revolução industrial, como combustíveis. A segunda revolução industrial foi quando deu-se início à construção de carros, né, os automóveis. Então foi necessário que o petróleo entrasse nesse cenário para poder suprir a energia e a questão dos combustíveis. E o petróleo ele também é usado para a fabricação de plástico. Então, fonte de energia na segunda revolução industrial que serve para fabricar plástico é o petróleo. Agora, a gente vai dar um pulo do gato para outras matérias. A gente vai falar das questões de seres vivos, os últimos capítulos. Questão 6. Os recifes de corais são constituídos por uma quantidade gigantesca de minúsculos quinidários. Quinidários é um filo do reino animal, né? Só para relembrar que a gente viu na última aula de vocês, no último capítulo. Então, são formados por minúsculos quinidários que secretam um exoesqueleto de carbonato de cálcio. Muitos desses animais produzem verdadeiras rochas coralinas dos mais variados tipos. A Grande Barreira de Corais na costa da Austrália tem mais de 2 quilômetros de extensão e foi formada pela atividade desses pequenos seres ao longo de milhões de anos. Então a pergunta falou dos corais, além dos corais, qual outros 2 seres vivos pertencentes ao mesmo filo? Como eu falei, é o filo dos quinidários. Se eu não me engano, é o segundo filo que a gente viu na aula dos seres do reino animal. Então, além dos corais, a gente encontra no filo quinidários as anêmonas do mar e as caravelas portuguesas. É só vocês olharem os exemplos que estão ali bem claros, né? Minhocas não pertencem ao grupo dos corais, pertencem ao grupo dos anelídeos, amebas, a outros grupos, assim como poríferos,
que são as águas do mar. Então, as duas opções que pertencem ao mesmo filo dos corais é a letra B. Questão 7. É muito comum dizer que um organismo vivo possui célula. Então, a gente está falando com a parte de características dos seres vivos, foi o capítulo 10. É muito comum dizer que o organismo vivo possui célula, que é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Então, todos os seres vivos possuem células, segundo a teoria celular. De acordo com essa definição da teoria celular, que organismos não podem ser considerados seres vivos? Então, seres vivos são aqueles 5 reinos que a gente trabalhou: bactéria, protozoários, que entre as algas e os protozoários, fungi, que é o reino dos fungos, vegetal, que são o reino dos vegetais, plantae, né? E o reino animalia, que é o reino dos animais. Então, eu falei bactérias, falei em algas, falei em protozoários e falei em fungos. O único que eu não citei, que não pertence a reino nenhum, são os vírus. Os vírus, embora alguns livros coloquem que eles são seres vivos, eles não são considerados por especialistas no assunto como seres vivos porque eles não possuem célula. Então, o único grupo aqui que não possui célula e não pode ser considerado ser vivos são os vírus. Por isso que eles precisam de outro corpo para poder invadir, causando as infecções, né? Então, questão 8 também fala do capítulo 10, a parte de taxonomia de Linneu. Prestem atenção que se vocês lessem, foi a questão mais difícil do teste, mas se vocês lessem e lembrassem da aula, vocês matariam lendo a primeira opção. A respeito das regras de nomenclatura binomial de Linneu, binomial que tem o quê? 2 nomes. Marque a alternativa incorreta. Aí tem uma palavra esquisita que eu botei uma dica para vocês. Epíteto é sinônimo de nome. Se vocês substituírem epíteto por nome, vocês conseguiriam entender o que está escrito aqui. Então, nomenclatura de Linneu da taxonomia dos nomes científicos é binomial, então tem que ter 2 nomes. Então, leiam a primeira frase comigo, aí da casa de vocês. O nome científico de uma espécie deve ser composto obrigatoriamente por 3 nomes. Se é binomial, tem 3 nomes, gente? Não. Então, a gente já pensa que isso aqui já está errado. O gênero, o epíteto subespecífico, ou seja, o nome subespecífico, e o epíteto específico, não. Normalmente, a gente vai trabalhar com 2 nomes. O gênero e o segundo nome, né, que vem o primeiro nome, né, e o segundo nome, que é o epíteto específico, que é o que vai te dar a espécie daquele ser vivo. Então, esse epíteto aqui do meio não existe, porque o sistema de Linneu formado por 2 nomes. Vamos ler os outros só por desencargo, se estão corretas ou não. Porque, na verdade, a gente quer a incorreta, a gente já achou a incorreta, mas vamos conferir aqui, para relembrar a matéria. Todos os nomes, segundo a regra de Linneu, todos os nomes científicos devem ser destacados em texto em itálico, ou seja, aquela letra tortinha, ou sublinhado, porque no caderno a gente não vai conseguir fazer letra tortinha. O que a gente faz no caderno? Nome científico, a gente sublinha. O gênero deve ser escrito com inicial maiúsculo. Então, eu tenho, por exemplo, Homo sapiens. O primeiro nome, epíteto, tem que ser escrito em maiúsculo, que é do gênero. Então, tá correto. O primeiro nome, Homo, deve ser escrito em letras maiúsculas. O epíteto específico, ou seja, Homo sapiens, o específico é o segundo nome, deve ser escrito em letras minúsculas? Sim, que é referente, os 2 juntos é referente à espécie. Todo ser vivo deve possuir um nome científico? Sim. Por quê? Porque ele precisa ser classificado. O sistema de Linneu foi para classificar os seres vivos, então todo ser vivo precisa ter. Então, a única opção que está incorreta realmente é a A. Questão 9. Falando ainda do capítulo 10. No Pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si. E embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de serem identificados, existem ainda muitos micro-organismos importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente.
Esses fatores bióticos, ou seja, que têm vida, que são representados pelos seres vivos, que vivem no mesmo ambiente, constituem o quê? Então, a gente tem várias espécies juntas interagindo em um ambiente, que são chamados de fatores bióticos. O que isso vem a ser? Você poderia pensar, se são várias espécies, não é uma espécie só. Ecossistema não, porque eu só quero os fatores vivos. Ecossistema são os fatores bióticos, ou seja, com vida, e os fatores abióticos, ou seja, que não têm vida, ou seja, os fatores ambientais. Então, ecossistema não é, espécie não é, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Eu só estou falando do que a gente está vendo no Pantanal, então não é tudo que ocorre no planeta. Eu ficaria com população e comunidade. Tá, população é o conjunto de são representantes de uma espécie só que vive em um determinado local. Por exemplo, aqui, se eu só falasse dos insetos, eu teria o quê? Uma população. Mas como eu tenho várias espécies interagindo, tenho a espécie de ave, inseto, aranha, o conjunto de espécies, ou seja, mais de uma espécie interagindo, não é uma população, é uma comunidade. Então, toda vez que eu tiver várias espécies, eu estou trabalhando com o conceito de uma comunidade, que são seres vivos, formados por várias espécies, que vivem no mesmo ambiente. E, por seres vivos terem vida, são chamados de fatores bióticos, só para deixar bem claro os termos. Para fechar, o que o Linneu, que é o capítulo 10 que eu foquei mais, que foi o que a gente trabalhou menos, né? A questão da energia, a gente trabalhou em vários módulos. O que Linneu nos deixou? Deixou, além dos nomes científicos, que parece nome de louco, deixou as categorias taxonômicas, que são 7. Se vocês lembrarem da aula, o que eu falei? Reficofage. Se vocês abrirem reficofage, vocês vão chegar à resposta certa. Reficofage. Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Reficofage. Então, da maior abrangência para a mais específica, ou seja, do maior para o menor. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, fechando espécie. São as categorias taxonômicas de Linneu. Então, essa questão era fácil, só para relembrar, para vocês saberem que da abrangência, que a gente começa de uma abrangência maior e à medida que a gente vai avançando, vai ficando mais específico. Então, basicamente, foi essa aula de revisão. Aproveitem essa semana para tirar as dúvidas na plataforma. Não coloquei as respostas no teste, não coloquei o feedback para poder não dar problema, já que eu não estaria presente na plataforma online. Vou liberar os resultados essa semana ainda, com as chaves de resposta, podem ficar tranquilos. Mas aproveitem para relembrar essa semana que vai dar uma pausa nos conteúdos novos, para vocês relembrarem que vocês tiveram maior dificuldade, seja em ciências e matemática. Aproveitem essa semana. Eu sei que tá difícil a rotina, mas vocês já pegaram um jeito e daqui para frente vocês vão trabalhar melhor na plataforma. E vamos tentar marcar um encontro no Meeting, que o YouTube eu ainda não consegui ver como é que mexe. Vou ver se eu marco com vocês essa semana, mas eu vou divulgar na plataforma. Então, uma boa semana a todos.